Bom dia, segunda-feira. Dessa vez eu tô gravando o podcast aqui de Belo Horizonte. Para ser mais específico, eu tô gravando do aeroporto, enquanto eu espero o voo para poder voltar para casa. E é claro que eu não poderia deixar de aproveitar a vivência que eu tive nesses últimos dias para nossa conversa de hoje. É muito bom viajar, é muito gostoso espairecer a mente, ver coisas diferentes e experimentar coisas novas. Mas normalmente quando a gente faz isso, saímos da nossa rotina. E para quem me conhece sabe o tanto que rotina e hábitos são importantes para mim. Essa, inclusive, é uma das coisas que eu mais comento com os meus pacientes e mentorandos. Sem rigidez e paranoia, uma rotina bem alinhada com hábitos saudáveis nos ajuda demais a manter a saúde em dia e as emoções mais alinhadas. Mas é claro que o equilíbrio é fundamental para tudo isso. E quando a gente viaja, mesmo mantendo os cuidados básicos, é claro que a gente acaba exagerando e sobrecarregando um pouco o organismo. E aí que entra a nossa conversa de hoje. Eu fiquei apenas 4 dias vivendo uma rotina diferente, acordando em horários distintos, fazendo bem menos exercício e sim, comendo muito mais do que eu como normalmente. E é claro, comendo coisas muito diferentes do que eu como no meu dia a dia. Vocês não têm noção do tanto de pão de queijo que eu comi por aqui. Eu jamais deixaria de aproveitar essas delícias durante uma viagem para Minas Gerais. Mas como eu ia falando, foram apenas 4 dias de rotina fora do normal e mesmo com os cuidados básicos, eu já estou sentindo meu corpo e minha disposição muito diferentes do que normalmente são. Isso só reforça algo que eu repito tanto para os meus pacientes. Rotina e hábitos não são prisão, são estrutura. São o que mantém a gente com energia, com clareza mental e emoções mais equilibradas. E olha que curioso, quando a gente sai da rotina, o corpo responde rapidinho. Agora imagina quem vive assim todos os dias. Todo dia se sentindo cansado, inchado, com a mente lenta, com aquela sensação de estar sempre um pouco fora do eixo. Você já se perguntou se esse cansaço que você sente é normal? Porque, sinceramente, gente, não deveria ser. Uma coisa eu falo, é fundamental que você faça os seus exames básicos para saber como está o seu organismo. É fundamental você procurar profissionais da área da saúde para que possa realmente ver se existe alguma coisa a mais acontecendo que te deixa assim. Inclusive, eu já falei sobre isso em alguns outros podcasts por aqui. Mas vamos falar bem a verdade. Será que realmente você está cuidando do básico da sua saúde? Lembra lá do episódio 21 em que eu conversei com vocês sobre os 3 As? Pois se você não lembra, vale muito a pena você voltar e escutar mais uma vez. Não perde esse conteúdo, é muito bom. E aí é que tá, eu não tô falando de nada super extraordinário. Eu tô falando do simples bem feito. É dormir bem, comer de forma consciente, se movimentar, respirar direito, hidratar o corpo e principalmente se ouvir. É sua responsabilidade o que você faz com o seu corpo e com as suas emoções no seu dia a dia. Você precisa transformar os seus hábitos diários ao seu favor. Não esqueça que tudo que você está fazendo está sim te influenciando. E é claro que tem um monte de coisa que a gente sabe que é saudável, que a gente sabe que precisa ser feito, mas que é muito chato. Com certeza ficar largado no sofá é muito mais de boa do que ir para academia. Com certeza comer sem pensar no amanhã é uma maravilha. Mas você é adulto e você precisa fazer o que um adulto deve fazer. Você precisa assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Quando a gente é criança, os nossos pais ou aqueles responsáveis por cuidarem da gente nos alimentam, exigem que a gente estude, exigem que a gente tenha os nossos cuidados básicos de higiene, até dão água na nossa mão. Mas você não é mais criança. O único jeito de alguém ficar fazendo tudo isso para você agora é se algum dia você estiver doente numa cama. E com certeza não é isso que você quer. Você é adulto ou não é? Você está fazendo pelo menos o básico por você mesmo? Ou você continua esperando que alguém venha e faça o que você mesmo precisa fazer? E olha, de verdade mesmo, sentindo essas diferenças aqui, depois de apenas 4 dias de viagem, eu fiquei pensando nas pessoas que vivem assim há anos, que não fazem exercício, não comem comida saudável, nem se hidratam direito. O tanto que o corpo deve estar sobrecarregado, o quanto que essas pessoas devem se sentir sem energia e cansadas, o tanto que elas estão deixando de aproveitar a vida pelo excesso de cansaço, simplesmente porque não estão fazendo o que precisam fazer por si mesmos. Sabe que tem uma coisa que eu aprendi com a Isa Mesadri que realmente é algo para se pensar e que eu trouxe para minha vida. Ela fala assim, ó: imagina que você é o seu próprio bebê ou a sua própria criança pequena. Você daria uma comida gordurosa ou super industrializada para um bebê? Não. Então por que você come isso com tanta frequência na sua vida? Você deixaria um bebê ir dormir tarde toda noite?
Não, mas você faz isso com você mesmo. Você deixaria uma criança sem tomar água? Meu Deus, que absurdo! Não. Mas você fica muitas vezes um dia inteiro sem tomar nem sequer um copo de água. Por que é que você leva o bebê para passear, a criança para brincar no parquinho, mas muitas vezes você vive apenas do trabalho para casa, da casa para o trabalho e não tem momentos de lazer? Por que você acolhe o bebê e a criança quando eles estão tristes, mas não faz isso por você mesmo? Aqui, o importante é a visão que essa comparação nos dá. Para de ficar se tratando tão mal assim. Para de deixar a sua saúde física, mental e emocional por último na sua lista de prioridades. Você merece o mesmo cuidado. Você merece se olhar com carinho, com responsabilidade e com presença. Então, se você está me escutando aqui, sentindo que algo precisa mudar, aproveita esse chamado. Não deixa para depois, porque seu corpo está falando com você o tempo todo. Só que às vezes você não está dando atenção. E é claro, se você quiser dar o próximo passo, começar a entender o que seu corpo realmente quer dizer ou descobrir o que está por trás de certos sintomas físicos ou emocionais, eu posso te ajudar. É só agendar a sua sessão presencial ou online, ou até mesmo fazer parte da próxima turma da minha mentoria de autocuidado. A gente pode juntos reorganizar esse caminho para você voltar a se sentir bem no seu corpo e na sua vida. E se esse conteúdo te ajudou, não deixa de compartilhar o link do nosso grupo com mais pessoas. Vamos espalhar o bem por aí. Eu desejo que todos nós tenhamos uma semana cheia de bênçãos e autocuidado e que a gente possa desfrutar de uma vida saudável e cheia de alegrias. Nos falamos na semana que vem.